Tribunal Superior Eleitoral está sob nova direção. O ministro Luiz Edson Fachin assumiu a presidência até agosto. Depois se encerra o período dele na corte e Alexandre de Moraes é quem assume a função em pleno período eleitoral. Assunto da nossa conversa com o professor de Direito Constitucional, sócio do escritório Streck Trindade Advogados Associados, Lênio Luiz Streck. Professor Lênio, boa noite. Obrigada por conversar conosco aqui do Band News. Tudo jóia? Tudo bem, Isabel. Prazer falar com a Band. Professor, como era esperado o discurso do ministro Fachin, a gente quis esperar realmente para ouvir o Fachin, para conversar com o senhor e ter a sua percepção. Foi um discurso extremamente pautado pela defesa da democracia, pela segurança do nosso processo eleitoral, pela lisura desse processo. Garantir tudo isso é um dos maiores desafios do ministro que vai preparar esse processo eleitoral para depois ser entregue ao ministro Alexandre de Moraes? Sem dúvida. Agora, uma questão que deve ser analisada e que parece que não chama muito atenção, mas é quando um presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tem de vir na sua posse e dizer a Justiça Eleitoral não se renderá, é porque algo existe. Então, nesse sentido, é muito importante o que disse o ministro Fachin, não só pelo que ele disse, mas por que ele disse isso. Está me entendendo? E esse é o ponto. Quer dizer, repressão a todo tipo de violência política. Por que ele está dizendo isso? Porque fala assim que as eleições poderiam ser fraudadas. Repressão à mentira política, repressão à desinformação. Por que ele está dizendo isso? E, fundamentalmente, a institucionalidade. O ministro Fachin trabalha nesse tom irmanado. Veja a saudação que ele fez ao ministro Barroso que sai. Veja a saudação que ele fez para o seu vice que assumirá a eleição estrito sensu, Alexandre de Moraes. Veja o modo como ele analisou a justiça eleitoral, o papel da justiça eleitoral, as críticas aos inimigos da democracia. Isto nunca aconteceu. Então nós temos que, muito mais, estarmos atentos ao porquê que o ministro diz isso, do que propriamente o que ele disse nas circunstâncias, porque temos que ler nas entrelinhas tudo isso que ele falou. Me parece, professor, que os discursos em solenidades desse tipo, eles se tornaram talvez menos protocolares e se tornaram mais voltados a recados justamente de entrelinhas, e que no passado recente do Brasil, eles são até desgastantes, porque eles parecem que precisam ser repetidos a todo momento. A partir do momento em que a gente tem autoridades públicas que colocam em xeque o nosso processo eleitoral e que não temos nenhum tipo de prova de que isso de fato aconteceu. É uma eleição que vai ser novamente muito pautada por questão de disparo em massa de mensagens, pela utilização de robôs. Isso tudo também estava ali nas entrelinhas do ministro Fachin. Correto. E veja, uma democracia se faz com instituições. Se alguém pergunta o que são instituições, eu diria assim, muito simples. Instituições é como se você tem uma grande casa e tem um quarto do pânico, em que você se esconde quando vêm os assaltantes, os bárbaros. Então, o ministro Fachin, com sua experiência, como advogado que foi, e por tudo que ele está vendo, ele sabe que esse quarto do pânico da democracia, que são as instituições, tem que estar bem resguardadas. E ele sabe muito bem que, embora tenhamos as instituições, as leis, temos tudo para nos protegermos, mas existe alguém e alguéns que estão dispostos a perturbar isso. E por isso que a frase para mim mais marcante, Isabela, é:
a justiça eleitoral não se renderá. Algo como assim, no surrender, não se renderá. Isso soa quase dramático, mas tem motivos. Você acabou de dizer o problema dos disparos em massa. O Telegram, que não se sabe onde fica, não responde, há 6 meses ele ignora a justiça. Veja, um grupo de comunicação com o Telegram, enfim, que não dá bola para as instituições. De novo, temos instituições, mas, no fundo, instituições são como limpadores de para-brisa. Eles funcionam desde que colocados do lado de fora do carro, né, fazendo uma brincadeira. E o ministro Fachin deu esse recado. Elas têm que funcionarem. Então, fiquemos de olho, porque a democracia é algo muito caro. Custou sangue, suor e lágrimas. Mesmo sangue, suor, lágrimas, muito trabalho. Por isso a palavra-chave, institucionalidade. Preservar as instituições. E o TSE nunca foi tão importante como é o Supremo, que já nos últimos 2 anos deu no mínimo 5 decisões que salvaram a democracia, a federação, a saúde e a própria relação de transparência do parlamento com relação à questão do orçamento secreto. Tudo isso está aí. Professor, na gestão Fachin se espera um endurecimento das ferramentas que cabem à Justiça Eleitoral em relação às consequências que a má informação, que a desinformação, que as fake news, seja o nome que tiverem, podem trazer de contaminação do nosso processo eleitoral? Quais são as ferramentas que são legítimas da Justiça Eleitoral que podem ser aprimoradas daqui em diante à medida que a gente está chegando mais perto das eleições? A sua colocação é a colocação de $1 milhão, porque de nada adianta falar tudo isso se você... É como riscar o chão nas conversas de crianças. Riscou o chão, se o outro vem, você vai ter que bancar. E o ministro Fachin sabe muito bem que ao riscar o chão, e tinha que fazê-lo, e tem de fazê-lo, ele sabe muito bem que ele tem os mecanismos. Esses mecanismos devem ser usados, ele sabe com quem está lidando, o ministro Alexandre sabe com quem está lidando. Veja, por exemplo, essa questão toda aí dos militares, essa questão daquele questionário que o TSE teve que trazer a público, porque quem deveria colaborar começou a fazer o vazamento, e isso é muito grave. Não se renderá. Vamos aguardar, né, professora? A gente fica até tensa só de pensar nesse momento de eleição. Eu chamo isso quando eu falo do quarto do pânico da democracia, eu cunhei a expressão pânico institucional. Ou seja, é quando a gente tem tudo, mas temos dúvidas se elas funcionam. Esse é o ponto. Professor Lênio Luiz Streck, muito obrigada por dividir seus conhecimentos, sua análise aqui com os nossos telespectadores do Band News TV. Até uma próxima, boa noite.